Vamos lá, é hora de falar do Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, o Vasco agora pela manhã finalizou a preparação para o jogo de amanhã contra o Operário. O jogo amanhã é em Ponta Grossa, no Germano Krieger, 4 da tarde, feriado. Mas o treino hoje foi no CT do Coritiba, né, na capital paranaense. E aí agora teremos a viagem para Ponta Grossa, onde amanhã o time enfrenta o Operário. A logística acabou sendo facilitada aí, porque Ponta Grossa é a 115 quilômetros. Então o Vasco viajou primeiro para Coritiba, descansou por lá, treinou, e agora viaja para Ponta Grossa e descansa para amanhã. Enquanto isso, a gente segue acompanhando a negociação por Fernando Diniz, já que o objetivo é tê-lo para o jogo de domingo contra o Palmeiras em Brasília. Até lá o Felipe, né, o Felipe Loureiro, o Felipe Maestro, comanda o time. E para o time de amanhã, tendência de manutenção, sem mexidas. Lembrando que o Tietê volta a ficar à disposição depois de alguns problemas familiares, com o filho recém-nascido que ele tem. E seguem fora Maurício Lemos e Payet, né, ficam de fora da relação para amanhã. Sobre o Payet, uma última informação importante, ontem foi publicada no BID e também no BIRA da Federação do Rio, uma correção no contrato dele, indo até julho. O contrato dele estava registrado até maio, porque outro dia eu até expliquei isso aqui, mas é bom lembrar, porque o pessoal fica perguntando, estendeu o contrato, não estendeu? Não é uma renovação nem uma extensão, porque foi apenas uma correção no contrato publicado. Quando ele foi anunciado em julho de 23, de julho para agosto de 23, ele assinou vínculo de 2 anos, até julho desse ano. Só que ainda tinha uma questão de documentação para ele resolver, então não era possível publicar o contrato até lá. Aí foi publicado até maio, mas isso foi resolvido, então agora há uma correção contratual. Ou seja, o contrato do Payet indo de fato até julho desse ano, como tinha sido anunciado lá na contratação dele há 2 anos, tá? Só pra gente explicar essa situação por aí. De novo, né? O Vasco já finalizou a preparação. Amanhã tem esse jogo contra o Operário pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Zé Vi. Pois é, jogo importante pro Vasco, que agora, no primeiro compromisso sem o Fábio Carilli, né? Compromisso importante. E a gente tem aí, quem tá no comando interino do Felipe Vasco? Maestro. É o Felipe, né? O Paiva saiu, né? Cara, é complicado também naquela ocasião ter voltado o Paiva pra função. Acho que ele não ia querer, mas seria uma boa, né? Ter esse nome seguro. Ano passado o Paiva sustentou 2 vezes. Mas o Felipe Maestro, no ano passado, na reta final do Campeonato Brasileiro, ele faz os 3 jogos finais ali, consegue levar até bem. Eram jogos com contextos acessíveis, né? Contra Atlético Goianiense, Cuiabá, que já estavam rebaixados. Enfim, mas de qualquer forma o Felipe Maestro conseguiu levar ali o final de campeonato. É um treinador, é um cara que até já trabalhou na função, por mais que não tenha conseguido uma projeção muito alta. Acho que ele resolve esse problema a curto prazo. Agora tem que acelerar a negociação com o Fernando Diniz aí, se é realmente ele que o Vasco quer. Tá todo mundo ansioso, né, pra saber quem vai ser o novo técnico do Vasco. Por hora, sem novidades. Enquanto isso, o elenco já em Ponta Grossa, lá no Paraná, viajou ontem pra Curitiba, hoje cedo treinou no CT do Coxa e logo depois foi pra Ponta Grossa, aproximadamente aí 2 horas de ônibus a viagem pro município de Ponta Grossa. Lembrando que o Felipe vai comandar o time, Felipe Maestro, Felipe Loureiro. E aí podemos esboçar um provável Vasco sem mudanças, tá? Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, a zaga com o João Vitor e o Lucas Freitas, e na esquerda o Lucas Piton. No meio de campo, Hugo Moura, Jair e Felipe Coutinho. Na frente, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Talvez a única novidade, a única mudança, seja a volta do Lucas Piton, mas porque não jogou contra o Cruzeiro, porque estava poupado, né? Hoje em dia o pessoal chama de controle de cargas, mas o Piton estava poupado, não viajou para enfrentar o Cruzeiro no fim de semana lá em Uberlândia. Então o time sem mudanças, tá? Mandando a campo aí, o Felipe tá mandando a campo o time normal do Vasco, né? Que vinha sendo titular com o Fábio Carilli. Lembrando que o Tietê tá de volta depois de problemas familiares. O Maurício Lemos, ainda se recuperando de fratura na costela, tá de fora, assim como o Payet. O contrato dele não foi estendido, ele não renovou com o Vasco até julho. Eu expliquei aqui, foi só uma correção. Em 2023, quando o Payet assinou com o Vasco, assinou até julho de 25. Só que tinha algumas questões de documentação, de validade de documentos, que impediam que o contrato fosse até julho. E aí por isso estava até maio. Mas aí agora, com tudo resolvido, o Vasco corrigiu isso, né? O contrato original já ia até julho, então isso agora está sendo publicado. Então não foi estendido, não foi renovação, não foi nada disso, tá? Só para explicar para a galera entender a situação do Payet, que não viajou, né? Com dores no joelho, ainda se recuperando. Então o Vasco é esse, sem mudanças, amanhã pegando o Operário em Ponta Grossa, no Paraná. Cantar.
Porque você falou que o jogo do Vasco é o mais difícil. Dos cariocas, sim. E ainda sem treinador o Vasco da Gama. E ainda sem treinador e mais do mesmo, né? Porque os relacionados são os mesmos jogadores. Mas que momentinho pra demitir um treinador também. Vou te dizer uma parada, hein? Porque tem um jogo na Copa do Brasil. A Copa do Brasil é importante pro Vasco, hein? E o Vasco tem um jogo muito difícil. É importante não subestimar o adversário. É um adversário que não começou bem a Série B, tá? É bom a gente destacar. Talvez isso tenha até mexido um pouquinho com eles. Porque eles conquistaram o título do Campeonato Paranaense e começaram com uma vitória improvável contra o Criciúma no Heriberto Rios. Aí depois não venceram mais. Não sei, tá rolando, não tenho assistido os jogos. Mas se você comparar os adversários, o Vasco vai pegar um time de uma divisão superior. O Capital hoje, que é o adversário do Botafogo, ele joga a Série D de dado. O Operário joga a Série B. E a gente lembra dos últimos confrontos entre Vasco e Operário, né? Na Série B, quando o Vasco estava na Série B, o Vasco venceu lá numa virada, uma série de viradas. O Alex Teixeira foi o protagonista. Aquele jogo que ele vai de joelho, achando que o gramado tá perfeito, aí o gramado tá irregular, ele tropeça de joelho e cai na comemoração. Mas ele foi o protagonista daquele jogo e ali a gente esperava... É a única vez que eu vi alguém tropeçando de joelho. É um negócio... Sim, mas foi o que aconteceu. Ele tropeçou de joelho, ele tentou deslizar com o joelho, o gramado estava irregular e ele não deslizou. Um absurdo, então. Agora, depois daquele jogo, a gente esperava que o Alex Teixeira fosse assumir um protagonismo no Vasco. Tropeçou de joelho. E ele não assumiu até hoje, né? Ele continua sendo um jogador muito contestado e foi recontratado depois de ser dispensado, pra gente ver que tem muita coisa errada. Eu acho que o Felipe vai tentar ser o protagonista do jogo, ficar com a posse da bola. Não sei se dá tempo dele mexer muito, até porque o último jogo foi um jogo até melhor do que os jogos anteriores do Vasco atuando fora de casa. Acho que o importante nesse momento é voltar de lá com um bom resultado, né? De repente um empate ou uma vitória magra talvez seja o resultado mais óbvio, porque se a gente comparar com os outros adversários, eu mantenho minha posição. O Vasco foi quem deu mais azar, digamos assim, nesse sorteio. Claro que a gente tem um Palmeiras e Ceará, né? Eu tô falando dos times do Rio de Janeiro. O Palmeiras certamente foi quem deu mais azar no sorteio por pegar um time da Série A.